Olá, príncipes e princesas, tudo certinho? Nenhum sapo à vista, não, né? Tudo certinho, né? Então, olha só, hoje nós vamos ter todo o conteúdo da aula 5, que é gráficos, e parte do conteúdo da aula 6. Então, a nossa aula vai ser bem cheia, bem rica. Vamos ter médias também, que é início de média, vamos ter, que é o conteúdo mais importante desse módulo de estatística que vocês vão ter, tá? Então, vamos encontrar a professora Andréia? Olá, pessoal. Então, como a professora Josiane mencionou, nós vamos hoje estudar a parte de representação gráfica e também uma parte da aula 6, que consiste, em médias simples, Dessa forma, então, vou passar a palavra para a professora Josiane para dar o início da aula de hoje. É contigo, professora Josiane. Então, gente, olhem só. Hoje, o nosso objetivo são os gráficos específicos para as distribuições de frequência. Nós já vimos gráficos para variáveis qualitativas, isso nós vimos no capítulo 2. Então, hoje nós vamos estudar os gráficos para distribuições de frequência. E o objetivo essencial que nós temos nessa aula é que vocês saibam extrair dados desses gráficos, saibam interpretar esses gráficos e conheçam aspectos construtivos do mesmo. Vamos para o nosso quadro de milhões? Vamos lá? Então, olhem só. Vocês vão interpretar, extrair dados e conhecer os aspectos construtivos. Se souberem isso, tá 10. Bom, com relação aos gráficos de distribuição de frequência com intervalos de classe, nós temos os histogramas, que representam a frequência simples, tanto a absoluta quanto a relativa. Temos o polígono de frequência. Esse aqui é um gráfico em coluna, esse é um gráfico em linha, usado para frequência simples, absoluta ou relativa. E temos o polígono de frequência agora acumulada e a ogiva, que são gráficos em linha, só que dessa vez para frequência acumulada, absoluta ou relativa. Nós vamos estudar cada um. Vamos começar então pelo histograma, que representa a frequência simples absoluta e simples relativa. Ele é um gráfico, gente, em colunas. Olhem só. Na escala horizontal, nós temos as classes. Então, aqui podem ter os limites ou o ponto médio. As colunas estão unidas. Por que elas estão unidas? Nós estamos representando intervalos com classes. Então, nós estamos supondo variáveis contínuas, onde todos os valores são possíveis. Por isso, as colunas estão unidas, significando a continuidade da variável e o fato de todos os valores serem possíveis. Vamos lá. Bem, no eixo vertical estão as frequências, E a altura é proporcional às frequências das classes. Então, olhem só. Na aula 4, vocês viram, nós trabalhamos com a estatura de 40 alunos e construímos a distribuição de frequência que está aqui. Então, nós construímos essa distribuição de frequência e esse exemplo para a estatura dos alunos. Agora, olhem só. Se nós formos construir o histograma, primeiro para a frequência simples absoluta. Então, eu representei aqui só a frequência simples absoluta. Como é que vocês vão saber, tendo o gráfico, que se trata da frequência simples absoluta? A soma das frequências num gráfico de frequência simples absoluta é igual ao total de observações. Então, se vocês recebem um gráfico para saber que aquilo é um histograma com a frequência simples absoluta, a garantia que vocês têm é saber que o total de frequências ali é igual ao total de dados. Se não for, vocês não estão com um histograma com a frequência simples absoluta. Vamos lá, então. Nós vamos agora montar um gráfico para isso.
Olhem só aqui o nosso gráfico. Nessa coluna, nós temos a frequência. E nessa, nós temos os limites de classe. Aqui também poderia estar só o ponto médio da classe. Seria uma outra opção. Aqui, gente, eu coloquei um opcional para vocês, o valor da frequência. Então, existem 5 alunos com altura maior ou igual a 1,50 e menor do que 1,55. É a opção do pesquisador representar aqui os valores ou não. Assim como é a opção representar essas linhas acessórias ou não, tá? Bem, aqui vocês têm a frequência simples relativa. O total é 100%. Então, da mesma forma, vocês saberão que tem um gráfico com a frequência simples relativa se, somando estas frequências, somando as frequências simples do gráfico, essa soma der exatamente 100%. Aí vocês sabem que tem a frequência simples relativa. E, tendo essa frequência e conhecendo o total de elementos, vocês conseguem, por regra de 3, determinar todas as outras frequências, tá? Então, gente, é dessa forma, é por aí. O modelo, o formato do histograma é o mesmo, tanto representando simples absoluta quanto simples relativa. Só a escala sofre alguma alteração. Vamos lá ver. Agora, olhem só aqui. Então, eu estou representando simples relativo. E aqui eu tenho uma escala compatível com a frequência simples relativa. Quando tem um extra aqui, você sabe que esse é um gráfico presente com carinho nosso, porque ele não está na sua apostila. Agora, olhem o polígono de frequência. Ele é um gráfico em linha. Ele é construído com base na frequência simples também, absoluta ou relativa. Ele é um gráfico em linha. Como é que ele é construído? Com 3 passos. O primeiro é marcar as frequências sobre perpendiculares ao eixo horizontal, no ponto médio das classes. O segundo passo é unir as frequências marcadas. E o terceiro passo é fechar o polígono. Para fechar o polígono, nós vamos unir as frequências da primeira e da última classe marcadas, né? Há limites de classes fictícias. Nós vamos criar classes fictícias adjacentes com frequências nulas. Então, agora eu vou mostrar passo a passo. Aqui nós temos um histograma. O primeiro passo aqui, então, o primeiro passo é, no ponto médio, nós marcamos a frequência. A frequência da primeira classe é 5. Então, aqui nós vamos marcar. Aqui nós vamos marcar para a segunda classe, e assim sucessivamente. Então, o primeiro passo é só fazermos a marcação. Segundo passo é unirmos os pontos que já estão marcados. Agora, gente, nós vamos precisar fechar o polígono. Então, o terceiro passo seria supor aqui uma classe fictícia de frequência nula. Então, onde nós vamos unir aqui, ó. Esse seria o terceiro passo, tá? Então, é como se a gente criasse uma outra classe com frequência nula, ok? Então, agora vocês têm aí só o polígono mesmo, que está lá na figura 3 de vocês. Isso aqui está indicando o quê, gente? Sempre é representado o nome da figura, ele vai abaixo do gráfico, né? E não acima, como está lá na diagramação da apostila de vocês. Bem, então aqui vocês têm
o que acontece com a altura desses 40 alunos. Em geral, se nós queremos representar só a realidade daquela única amostra, ou daquela única população que a gente estudou, nós mostramos o histograma. Então, esse tipo de gráfico, ele é utilizado quando nós queremos comparar, então, queremos mostrar duas realidades juntas. Nesse caso, agora eu fiz uma suposição, esse gráfico não está na apostila de vocês, eu fiz uma suposição como se eu tivesse a altura de meninos e de meninas que eu quisesse fazer a comparação. Vamos ver então. Olhem só. Eu supus que em azul nós tivéssemos aqui a altura das 40 meninas. E em verde fosse a altura dos meninos. É claro que os meninos são mais altos. Então, se os meninos são mais altos, o que acontece? Se os meninos são mais altos, eu tenho uma frequência maior, né? Onde eu tenho as alturas maiores. Então, a gente usa esse tipo de gráfico quando eu quiser fazer a comparação, porque se nós fôssemos colocar histogramas uns sobre os outros, a gente não conseguiria enxergar nada. Ok, gente? Então, mostramos passo a passo como é que a gente constrói esses gráficos. Agora, polígono de frequência acumulada. Mesmo esquema de construção. Só que agora nós vamos utilizar não mais as frequências simples, mas as frequências acumuladas. Observem e vamos lembrar que isso é muito importante para você saber extrair os dados do gráfico. O que te garante que uma frequência é simples absoluta é o fato de que a soma é igual ao total de elementos. Ela é simples relativa, a soma é igual a 100%. No caso da frequência acumulada, a garantia está na última classe. A frequência acumulada absoluta da última classe é igual ao total de elementos. A relativa da última classe é igual a 100%. Então, observando o gráfico, nós vendo isso, a gente sabe que tipo de polígono que a gente tem. Vamos lá, então. Olhem só. Para o polígono de frequência acumulada, a elaboração é igual a um gráfico de colunas. E os aspectos construtivos são como do histograma, só que agora a gente usa as frequências acumuladas. E o que garante que estamos com frequência acumulada é o que eu falei para vocês. É a última classe, ou total de elementos, ou 100%. Então, aqui estamos com a frequência acumulada absoluta. Última classe, total de elementos. Vamos construir o gráfico. Temos aqui que na última classe temos o 40, que é o total de elementos. Aqui o nosso polígono de frequência acumulada. Um presente com carinho para vocês, né? Para fazermos com a frequência acumulada relativa, na última classe teremos 100%. E o gráfico ele não muda de formato, ele é igual, né? O que nós temos, uma mudança é aqui na escala. Então, aqui nós temos o gráfico para a frequência acumulada relativa. Última classe, 100%. Extra também. Bem, agora a construção da ogiva. A construção da outra poligonal tinha alguns detalhes. A da ogiva é basicamente, tem os mesmos detalhes, tá? Só que nós vamos fazer a união não no ponto médio, mas no limite superior da classe. Esse é o detalhe essencial. No mais, o fechamento tem um detalhezinho que é praticamente o óbvio lá. Então, vamos ver. Olhem só. Nós marcamos a frequência, só que no limite superior das classes. Depois, unimos as frequências marcadas.
E depois fechamos, unindo a primeira classe, unimos ao limite inferior. Então, é bem fácil. Olhem só no nosso passo a passo. Temos o nosso histograma. Aqui é o limite superior da primeira classe. Nesse limite superior aqui, nós marcamos a frequência, que é 5. Segunda classe, vamos no limite superior, marcamos a frequência da segunda classe. Terceira classe está aqui, no limite superior, marcamos outro ponto, e assim sucessivamente. Aí, fazemos a união dos pontos que a gente tem. Para fechar o polígono agora, gente, ficou faltando, aqui seria o quê? Uma classe de frequência nula. Então, o que a gente vai fazer? Vai fechar aqui, né? É só fechar aqui. Então, olhem só, ficou bonitinho. Esse é o polígono fechado. Agora eu quero que vocês corrijam o gráfico depois, é só imprimir e ver aqui na tabela de vocês, na apostila de vocês, ele está com o ponto médio, ele não está com o limite superior. Vocês vão ver pelo primeiro ponto, ele não começa por 1,50, tá? Então, ele tem esse errinho. Aqui está o gráfico correto, tá? Então, eu volto a frisar que os pontos de inflexão, o que é isso? Onde a curva muda o seu sentido, tá? Isso aqui ocorre nos limites superiores das classes. Então, isso sempre ocorre nos limites superiores das classes. E aqui vocês têm agora o gráfico correto que deveria estar na página 254. Bem, essa ogiva que a gente acabou de construir é útil na determinação de valores abaixo de determinado valor. A frequência acumulada, ela já tem essa notação, né? Ela já tem essa indicação. Então, o que é uma frequência acumulada? A gente vê, eu tenho tantos valores menores ou iguais a tal valor, tantos valores menores do que tal valor. Esse menor ou igual ou menor depende da notação de inclusão ou não que a gente estiver usando. Lembra aquela coisa do intervalo, fechado à esquerda, fechado à direita? Bem, então, a frequência acumulada, ela tem já esse sentido. Eu tenho tantos valores menores ou iguais a isso, tantos valores menores ou iguais àquilo. Então, a ogiva também tem essa utilidade, tá? Também tem essa utilidade. Vamos agora ver um exemplo. Nós vimos na tabela que 31 alunos, ou 70%, possuem estatura menor ou igual a 1,75. Então, olhem só. Nós temos aqui o nosso limite, vai de 1,60 a 1,65. Na distribuição que nós construímos, aqui nós temos a frequência acumulada. Temos que 31 alunos têm altura menor do que 1,65. Esse é um exemplo que nós construímos na aula 4, gente, que gerou essa ogiva aqui. Então, olhem só. Subindo a perpendicular aqui em 1,65, onde nós encontramos a curva, nós viemos em direção à frequência e encontramos aqui o 31 alunos, certo? Eu fiz aqui exatamente em cima do polígono, por quê? Porque já está marcando 31, que é para você ver. Porque a marcação da sua apostila está errada, houve um deslocamento da reta, tá? Então, olhem só aqui. Aqui você tem só a marcação 1,65, onde intercepta a curva, vem para cá, aqui pega, dá 31 alunos. Então, essa é a marcação correta que depois você tem que corrigir lá na sua apostila. E aí, gente?
tranquilo, né? Bem passinho a passinho, bem detalhadinho, não tem erro, né? Mas os gráficos mais utilizados são o histograma e o polígono de frequência acumulada. Esses gráficos em linha são bem menos utilizados, então vocês não devem se preocupar tanto com eles. Agora, gente, suponham o seguinte. Nós vimos os gráficos até agora para distribuição de frequência com intervalos de classe. Onde o quê? A gente supunha uma continuidade da variável, onde todos os valores eram possíveis, né? Agora nós vamos ver que gráficos de distribuição de frequência nós construímos para distribuições sem intervalos de classe. E daí? Olhem só, gente, sem intervalos de classe, nós temos uma coisa muito mais simples, que são os gráficos para frequência simples, absoluta e relativa, acumulada, absoluta e relativa, nada de gráfico de linha, são todos gráficos em coluna, e o que acontece? Só alguns valores da variável são possíveis, só alguns valores ocorrem. Então, a diferença essencial é que as colunas, elas estão separadas, mostrando exatamente que há uma separação, que há uma descontinuidade dos valores da variável, que nem todos os valores são possíveis. E no eixo horizontal, o que nós temos ali representado, obviamente, não são os limites, e sim o próprio valor da variável. Vamos ver os exemplos? Vamos lá? Olhem só então, o histograma representa a frequência simples absoluta e relativa, também chamado hastes ou bastão. Para o polígono de frequência acumulada, também é chamado gráfico em escala, nós representamos a frequência acumulada e acumulada relativa. Então, olhem só, os aspectos construtivos, eu já falei, seguem os mesmos anteriores, só que as colunas estão separadíssimas, né? Separadíssimas. E a escala vertical são as frequências, e na escala horizontal nós temos os valores da variável. Essas são as diferenças. Então, na aula 4, nós estudamos esse exemplo que se referia ao número de defeitos de azulejos. Nós tínhamos aqui 50 azulejos. A distribuição que nós obtivemos foi essa. Observem que 50 azulejos correspondem a 100%. O total da frequência simples é 50 ou 100%. Então, para representarmos um gráfico com a frequência simples absoluta, a soma das frequências tem que dar 50. Temos aqui, então, o nosso gráfico com a frequência simples. Observe aqui que, como pesquisador, eu optei por não colocar as linhas. Isso é uma opção minha, tá? Essa foi uma opção minha. Agora, essa soma das frequências aqui tem que dar 100%. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu esqueci, é o seguinte. Quando nós construímos essa tabela, nós vimos que não existia nenhum azulejo nem com 5, nem com 6 defeitos. Lembro que nós chegamos a discutir que os autores divergem quanto à necessidade de mostrar valores com frequência nula nas tabelas, né? Então, nas tabelas fica a critério do pesquisador, no caso de não haver limite de classe. Quando há limite de classe, é obrigado a colocar o 0, né? Não havendo limite de classe, fica a critério do pesquisador colocar valores de frequência nula ou não, porque às vezes tem um valor discrepante e enche lá a tabela de linhas só por causa de um valor. Mas na representação gráfica é obrigatório colocar, tá? Então, quando forem fazer a composição gráfica, valores de frequência nula devem ir para o gráfico, sim.
Vamos lá, então. Voltando aqui ao que nós já havíamos construído, podem ver aqui que a frequência, os valores de frequência nula ocorrem. Se vocês somarem esses valores, vocês vão ver que dá exatamente o 50. Agora, para a frequência simples relativa, o total dá 100%. Olhem só aqui. Olhem só aqui. Muitas vezes, vocês não recebem o total de elementos. Como é que vocês veem aqui? Qual é a frequência de ocorrência de um defeito? Vocês vão vir na escala e ver que é 30. A frequência de ocorrência de 2 defeitos, vocês vão vir na escala e ver. De 3 defeitos, vem na escala e olham. E assim sucessivamente, tá? Às vezes, fica mais difícil observar e é daí que a gente opta por colocar os valores em cima. Mas essa é uma opção do pesquisador. Para representarmos a frequência acumulada, tem aluno que diz assim, a frequência acumulada ela vai sempre crescendo. Gente, vocês estão cansados de saber que nem tudo que cresce na vida é uma frequência acumulada, né? Então, isso não é garantia de absolutamente nada. Tem muita coisa que cresce na vida e que, graças a Deus, não é uma frequência acumulada. Agora, olha só, se eu tenho uma turma onde 2 alunos tiraram 2, 4 tiraram 3, 5 tiraram 6, 7 tiraram 8, por exemplo. 10 tiraram 9, essa minha frequência está subindo, mas ela não é acumulada. O que garante que ela é acumulada é que na última classe se tem ou o total de elementos ou 100%. É isso que é acumulada. Cresceu, nem tudo que cresce é acumulada. Vamos lá ver. Então, olhem só. Acumulada absoluta. Última classe é total de elementos. Nesse caso, 50. Então, aqui nós temos a frequência acumulada. Observem que nós temos 2 valores com frequência nula. Então, não ocorreu nenhum azulejo, nem com 5, nem com 6 defeitos. Por isso, nessas 3 classes, nós temos o mesmo valor de frequência acumulada. Então, essa nossa frequência ela vai crescendo até o 40. Para a frequência acumulada relativa, vocês têm aqui 100%. Então, construindo o gráfico, na última classe é 100%. E se eu informo a vocês qual o total de elementos, e vocês têm o gráfico, vocês têm como saber e construir todos os outros valores. Porque vocês têm como dizer aqui, ó, x. Quais são os valores de x? 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Qual é a frequência acumulada relativa? Para 0 é 26. Para 1 é 56. E assim sucessivamente. Sabendo que o total de elementos, no caso foi 50, corresponde a 100%, vocês conseguem determinar, por exemplo, se vocês têm aqui 26%, correspondem a x. E assim determinam todos os outros valores. Yes? Tranquilíssimo, né? Tranquilíssimo. Agora nós vamos ver alguns gráficos em linha. Alguns gráficos em linha. O gráfico em linha não está associado diretamente à frequência. Ele é mais utilizado para representar séries cronológicas. Na verdade, ele é usado para representar a evolução de uma variável em relação à outra. Mas ele aparece com mais frequência associado a séries cronológicas. Então, vamos lá ver. Representando séries temporais, né?
No eixo do y vai a variável e no eixo do y a ordem cronológica. E nós podemos, por meio dele, detectar flutuações ou tendências, além de podermos representar várias séries no mesmo gráfico. Olhem só aqui. Esse gráfico, está na figura 6 da sua apostila. Então, aqui nós vemos o quê? Que ele está sempre, esse fenômeno, ele está sempre crescendo. Às vezes, gente, ele é a evolução das vendas de computadores nos últimos 9 anos. Que bom que está sempre crescendo. Nós gostaríamos que o crescimento fosse muito maior, né? Agora, gente, o que acontece? Muitas vezes, nós temos, por exemplo, aqui nós começamos com o número de computadores como sendo 60. Digamos que o número de computadores começasse em 120, então nós teríamos aqui um espaço vazio muito grande, né? Um espaço vazio muito grande. Nesses casos, nós podemos utilizar quebra de escala, representada pelo símbolo de igual ou também pelo símbolo da energia elétrica, né? De quebra de energia elétrica. Né? Essa quebra de escala pode ver melhor ou maior as flutuações. Eu coloquei ali enorme, gigantesco, aquele sinal amarelo de cuidado, por quê, gente? Isso aí só vocês têm que ter um cuidado muito grande como pesquisadores, porque ela dá uma evidência muito grande à flutuação. Então, ela dá uma importância muito grande à flutuação, tá? Então, cuidado, se o gráfico de vocês não tiver realmente um espaço em branco embaixo muito grande, não usem, tá? Na dúvida, não usem, ok? Porque vocês vão estar evidenciando muito uma flutuação, e isso aí pode ser um erro, pode causar uma distorção de entendimento. Então, muito cuidado. Há essa possibilidade? Há. Mas é uma coisa que a gente tem que usar com muita cautela, tá? Vamos lá, então. Agora, olhem só. Aqui vocês têm o gráfico com a interrupção. Esse evidenciamento ficou muito maior, né? Ele ficou muito maior. Mas aqui tudo bem. Aqui tudo bem, tá? Mas muito cuidado. Os gráficos de dispersão, bem, antes disso, no material extra, eu coloquei uns slides extras para vocês, que eu pretendia, e eram slides que eu preparei para abordar em aula, mas que não houve tempo, vocês sabem que a gente tem algumas limitações. Então, naqueles slides extras, eu preparei 4 gráficos em linha, que são midiáticos, quer dizer, que estavam em revistas e tal, e que eu pretendia discutir com vocês e analisar, mas que vocês podem olhar e ter um senso crítico e discorrer sobre eles, tá? Então, depois vocês deem olhada também nesses slides extras que foram postados. Vamos lá ao último tipo. O gráfico de dispersão, é o último gráfico que nós vamos ver, ele representa 2 variáveis quantitativas. E o nosso objetivo é verificar se existe relação entre essas 2 variáveis. Que tipo de relação? Existe relação, por exemplo, entre o número de horas de estudo e a nota do aluno? Vocês acham que tem? Eu acho que tem, hein? Nesse caso ali, nós temos a relação entre a nota de um aluno em matemática e a nota do aluno em estatística. Não quer dizer que a estatística ensine matemática, mas, olhem só, quanto maior a nota de matemática, também maior em estatística. Olhem só, esse tirou 10 em matemática e vai tirar 10 em estatística. Esse tirou 8 e 8. Olhem só, esse tirou 2 em matemática, 2 em estatística.
nós podemos pressupor aqui uma linha de tendência, que nos diz que quanto maior a nota de matemática, maior a de estatística e vice-versa. Não é que uma disciplina ensine a outra, é que tem características comuns. Por exemplo, quem gosta mais da área quantitativa, gosta tanto mais de matemática quanto de estatística, e por isso tendem a se sair bem. As duas disciplinas requerem conhecimentos básicos de primeiro grau, de segundo grau. Então, quem tem esse conhecimento básico tende a se sair bem nas duas disciplinas. Não existe a relação causa-efeito. Pode ser que requeram características comuns, vantajosas a ambas as disciplinas. Ok? Legal? Então agora vamos falar com a professora Andréa? Então, pessoal, vamos recordar alguns pontos que a gente acabou de estudar, né? Então, a partir do nosso conjunto de dados, ou seja, nossos dados coletados, né, nós traduzimos esses dados em tabelas, né, ou gráficos, conforme a professora Josiane já vem apresentando na aula 13 e 4, né? Então, nós podemos aplicar a distribuição de frequência, né? E como a gente viu hoje, também transformar essas informações num gráfico. Ou seja, a partir desse gráfico, as informações ficam mais visíveis, né? E ficam fáceis de interpretar. Então, isso é a importância, né, de usar a distribuição de frequência, ou seja, nós usamos tabelas e depois nós aplicamos os gráficos, né? Porém, quando nós estivermos trabalhando com variáveis quantitativas, né, nós podemos empregar algumas medidas descritivas, né, no caso que vão sintetizar, no caso, essa característica da distribuição. Também são conhecidas, essas medidas descritivas são conhecidas como medida de tendência central, né? Então, dentro dessas principais medidas, nós temos a média, média ponderada, a moda e a mediana. Então, hoje, nós vamos estudar a média, né, que a professora Josiane vai apresentar para vocês. E na próxima aula, então, nós vamos estudar a moda e mediana e a média ponderada. Então, agora eu passo a palavra à professora Josiane. Ok, gente? Viram, então? Hoje nós vamos começar, como a voz de veludo número 8, da professora de Olhos Verdes Lindo falou, hoje nós vamos começar a estudar média, que é um tema da aula 6. Ok? Então, vamos lá para o nosso quadro de milhões. Então, o nosso objetivo é calcular a média aritmética simples e ver as suas propriedades. Objetivo esse para a aula de hoje. Na aula que vem, nós vamos ver a média aritmética ponderada. Ok? Então, vamos lá. Isso aqui é a parte que cabe da aula 6, conteúdo da aula 6. Então, olhem só. É uma medida de tendência central, como a professora falou, em torno do qual se concentram os dados, né? Junto com essa medida de tendência central, existe também a moda e a mediana. Então, olhem só. A média, para a média, nós temos a média aritmética simples, nós vamos estudar para dados brutos, que nós vamos ver hoje na aula, para distribuição de frequência sem intervalos de classe, também veremos hoje na aula. Como intervalos de classe, gente, faltou tempo. Não tem tempo e não tem na sua apostila, mas eu queria dar esse conhecimento para vocês, de mostrar por que a gente não calcula a média utilizando intervalos de classe. Então, esse conhecimento, eu preparei os slides, não deu para usar, coloquei para vocês nos slides complementares. Olhem lá, ok? Além da média aritmética simples, nós temos a aritmética ponderada. E essa, como a professora falou, nós vamos ver next week. Ok? Vamos lá, então. Então, aritmética ponderada. A média é um ponto de equilíbrio para a gente. Olhem só, então. Primeiro, vamos entender o símbolo somatório. Aqui nós dizemos, e lê esse somatório de x, i, com i variando de 1 até n. Então, isso significa que nós vamos somar x1, x2, x3 até o último valor. Bom,
A média aritmética simples para dados brutos, o que é isso? Eu dou um conjunto de números. Se você tem 6 valores, como é que você faz a média? Soma tudo e divide pela quantidade de valores. Nesse caso, 6. Se você vai numa loja, tem um preço de 6 produtos, quer saber o preço médio, você vai somar e dividir pela quantidade de produtos. Isso é a média aritmética simples. Então, vamos lá. A média é representada por um valor maiúsculo com uma barra em cima. Então, para dados brutos, ela é a soma dos valores, né, o somatório, dividido pela quantidade de valores. Bem, aqui no exemplo 1 da sua apostila, vocês têm a nota de 3 turmas, A, B e C. Então, vamos pegar para a turma A. Vocês têm essas notas. Para fazermos a média, nós vamos somar essas notas e dividir pela quantidade de notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, somamos as notas e dividimos pela quantidade, que é 8. Então, temos que a média de notas é 6. Esses alunos aqui estão aprovados e esses 3 aqui voltam no semestre que vem, né? Olhem só aqui. A nossa média é 6, aqui nós temos uma representação espacial dos valores. Temos uma nota que é 4, uma bolinha aqui que é 4. 2 notas 5, 2 6, 2 7 e uma 8. Então, a média é 6. Dá para a gente ver que os valores se concentram próximos da média. A média é como se fosse um equilíbrio. Vocês já brincaram de gangorra, né, gente? Aquela gangorra que cada criança, no jardinzinho, cada criança senta de um lado, né? A média é como se fosse um ponto de equilíbrio, onde as pessoas ficam espalhadas ali e não se mexem, tá? A média é esse ponto de equilíbrio. Vamos a outros exemplos. Agora, se vocês forem calcular, a média da turma B e da turma C também dá 6. Todas as 3 médias são 6. Mas nós temos aqui realidades que são diferentes. Aqui nós temos 3 rodados, mais um aqui está arrombado, olha só. Tirou 0, né? Aqui nós temos, ó, 3 notões. Então, as variações são bem diferentes. Olhem aqui a variação. A turma A, as notas estão variando de 4 a 8. Na turma B, nós temos aqui 2 notas 6, algumas notas bem menores, 3 notas bem menores e 2 notas bem maiores. De modo que a média é 6, mas existe uma variação aqui. Na turma C, as notas estão bem próximas. Elas estão praticamente entre 6 e 8, olha, são bem próximas. Só que existe um desgramado aqui que não estudou e fez com isso, baixou a média da turma. Então, o que acontece? Como a média leva em consideração todos os valores, ela é influenciada por todos, ela só dá informação do ponto no qual se concentram os valores. Ela não dá outras informações sobre o que acontece ao redor desses valores, sobre como eles variam. É aquela situação assim, na média assim. Se vocês têm 10 frangos e 10 pessoas, em média, cada um comeu um frango, está todo mundo satisfeito. Agora, se vocês têm uma situação onde uma pessoa sozinha comeu os 10 frangos, os outros comeram, os outros 9 não comeram nada. Em média, o que está acontecendo? Vocês têm igualmente um frango por pessoa, só que a realidade, né, gente, é outra. Nessa situação, vocês têm 9 mortos de fome e um que está explodindo, né? E na outra está todo mundo bem comidinho. Então, são situações diferentes, mas do ponto de vista da média,
a medida é a mesma, um frango por pessoa. De modo que a média não é uma medida usada sozinha, ela é a mais importante, mas nós vamos ver no último dia de aula outras medidas que a complementam, que são utilizados junto com ela, juntinho. Vamos lá? Então, olhem só aqui. Aqui a média, todas as três turmas têm média 6, né? A média ela não fornece qualquer outra informação sobre outros aspectos da distribuição. Ela só dá informação sobre o ponto de equilíbrio central, ok? Vamos a propriedades dessa média aritmética. Primeiro, ela leva em consideração a totalidade dos valores. Ok, tudo bem. Bom, ela é única. Ela é única. Nem sempre é um valor igual a um valor observado. Por exemplo, se tu tens um filho, eu tenho nenhum filho. Em média, nós temos meio filho. Meio filho não existe, mas na média pode ocorrer um valor que inexiste na nossa distribuição. É isso que está querendo dizer. Bem, a média é afetada por valores extremos, isso nós já vimos. Então, ela não é apropriada quando existem valores muito discrepantes. E olhem só aqui, então. Vocês têm uma situação com esses valores, aqui representados no diagrama. Essa média dá 1,8. 1,8. Se nós aqui acrescentarmos o valor 10, é um valor, observem que é um valor bem discrepante. O que acontece com a média? Ela passa de 1,8 para 2,7. Então, ela é altamente influenciada por valores extremos. Na aula que vem, vocês vão ver outras medidas que são pouquíssimo influenciadas por valores extremos. Então, aguardem cenas do próximo capítulo. Vamos lá. Olhem só, então. Como ela depende de todos os valores, isso quer dizer que, somando-se, subtraindo-se, multiplicando-se ou dividindo-se, uma constante a qualquer valor observado, a todos os valores observados, a média também ficará acrescida, diminuída, multiplicada ou dividida por esses valores. Aqui vocês têm um exemplo extra. Eu tinha essa média, por exemplo, tenho esses valores. A média deu 8. Agora, cada um desses valores eu somei 2. Então, onde eu tinha 6, eu passo a ter 8. Onde eu tinha 8, passo a ter 10. 10, eu passo a ter 12. E assim sucessivamente. Consequentemente, a média também passou de 8 para 10. Se eu somei a cada valor 2, a média também ficou aumentada de 2. Bem, essa propriedade é extremamente importante e eu vou utilizá-la no nosso último encontro. Mas não vou dar de novo, porque não dá tempo. Então, vocês prestem atenção. Vamos lá. Olha só. A soma da diferença de cada valor observado em relação à média é 0. Isso aqui também é um extra. Então, para o exemplo anterior, tá? Para o mesmo exemplo, a média é 8. O que acontece com o valor 6? Os desvios. O que é o desvio? É o valor, a distância do valor até a média. Então, é uma distância do valor até a média. 6 menos 8 dá menos 2. Isso significa que o valor 6, ele está a uma distância 2 da média. Menos 2 significa que é 2 abaixo da média. Vamos completar a tabela. O 8. 8 menos 8 dá 0. Ele está em cima da média. 10.
10 menos 8 dá 2, que está 2 acima da média. Assim, fazendo dessa forma e somando os desvios, nós obtemos exatamente zero. Essa é uma propriedade importantíssima da média. Ela quer dizer que a média não é tendenciosa, ela não pende nem para cima e nem para baixo. Ela não é como aquele tipo de gente que tende sempre a aumentar as coisas da gente, nem sempre a diminuir. Ela é uma pessoa equilibrada, centrada, confiável, ok? Quero mostrar mais uma coisa. Isso aqui foi uma coincidência, vocês têm menos 2, 2, 1 e menos 1. Podem ter valores bem diferentes, não tem nada a ver. A soma aqui sempre vai dar zero. Bom, cálculo da média para dados agrupados, sem intervalos de classe, tá? Porque com intervalos de classe está no material complementar. Nesse caso, a média é dada pelo somatório, mas antes de somar, vocês vão multiplicar cada valor da variável pela sua frequência de ocorrência e dividir pela quantidade total de valores. A quantidade total de valores é dada pela soma da frequência simples, que é o total de observações. Então, olhem só, para o mesmo exemplo da média da turma A. Nós tínhamos aqui as nossas notas, 4, 5, 5, 5, e já vimos que a média era 6. Vamos agora montar uma distribuição de frequência com esses valores. Primeiro, nós ordenamos aqui os valores distintos da variável, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí colocamos quantas vezes eles ocorrem. Então, o 4 ocorreu uma vez, o 5 duas vezes, o 6 duas vezes, o 7 2 e o 8 2. Se nós montamos a distribuição de frequência para os mesmos valores do dado bruto, já obtivemos a média antes e deu 6, o que vocês esperam que dê a média? 6, né? Então, vamos ver lá. Olhem só, nós temos a nota e a frequência. Então, o 4 ocorreu uma só vez. Nós vamos ter o 4, é a mesma coisa que fazer 4 vezes 1, que vai dar 4. A nota 5, duas pessoas tiraram nota 5. Então, somar 5 mais 5 é a mesma coisa que multiplicar 5 por 2, que vai dar 10. O 6, duas pessoas tiraram. Então, 6 mais 6 é a mesma coisa que multiplicar 6 por 2, que vai dar 12. O 8, só uma pessoa tirou 8. Então, pegar esse 8 ou multiplicar por 1 vai dar 8 do mesmo jeito. Quando eu somar toda essa multiplicação aqui do quê? O x, valor da variável, pela frequência simples, eu vou ter o 48. E o 8 aqui é o n, que é a soma de FI. Então, aplicando a fórmula da média, nós vamos ter que xi FI vai ser 48 por 8, que vai dar o mesmo 6. Aqui vocês têm o valor bonitinho, né? De onde é que veio esse 10? 5 vezes 2, como nós mostramos na tabela anterior. Ok, gente? Então, olhem só. Para manter na massa do sangue, vocês têm que cumprir os objetivos que estão nos slides 2 e no slide 51. Eu quero lembrar a vocês o seguinte, das propriedades da média, tá? Das propriedades da média. Então, a média realmente é muito importante o fato de que ela leve em consideração todos os valores. Isso é essencial. É como, vocês imaginem vocês em sala de aula, se alguém fosse pegar uma informação, uma opinião,
e levasse em conta só a opinião de alguns alunos. Vocês não gostariam, vocês gostariam que a opinião de todos os alunos fossem considerados. Então, a média, ela é essa medida que leva em consideração a opinião de todos os alunos. Isso é uma vantagem. Só que isso também tem uma vulnerabilidade, que é o fato de ela ser influenciada por valores extremos. Isso faz com que, quando existe um valor extremo, quer dizer, um valor muito diferente dos outros, seja para maior, seja para menor, a média, ela baixa ou aumenta. Então, aí, às vezes, a média deixa de ser a medida adequada. Nós falamos no início da aula que medidas de tendência central existe a média, a moda e a mediana. Na aula que vem, nós vamos ver as outras e vocês vão poder comparar. Olhem só, gente. Existem recados e coisas que vocês têm que corrigir na apostila que são essenciais. Essenciais. Não vou nem mandar beijinho, porque eu quero que vocês prestem atenção nos recados que a professora Andréa vai dar. Tá ok? Fique então com a professora Andréa. Então, pessoal, para fechar a aula de hoje, então, o que a gente viu? Nós vimos, então, gráficos para distribuições com intervalos de frequência, né, que nós temos o histograma, o polígono de frequência, né, e o polígono de frequência acumulado, e também sem, né, sem intervalos de classe. E também nós temos gráficos de linha e o gráfico de dispersão. E como a professora Josiane mencionou, né, cada um tem suas características e vai conforme o pesquisador, qual é o objetivo, né, da sua pesquisa, em utilizar o tipo de gráfico. Quanto à média, que a professora mencionou por último, né, então vimos que a média aritmética, né, ela é bem simples, né, é só somar a quantidade de valores, né, o número de valores, e dividir pela quantidade de valores observados, né. E, claro, a média tem suas características, né. Quanto aos recados, então, vamos lá. Nós temos algumas correções para fazer, que é referente ao exercício 2 da atividade da aula 5, que vocês vão fazer, então, a aula 5, vocês vão fazer todas as atividades, que é pertinente a gráficos, né. Então, vocês vão corrigir o exercício, a atividade 2, no caso, que vocês têm que incluir o limite inferior, ou seja, o limite inferior é incluso e o limite superior é excluso, tá? Como no intervalo de classes ali, tá? Você tem que observar esse ponto. Nessa mesma aula, ou seja, a aula 5, nós temos uma correção no exercício 3, tá? Que, em vez de ser na letra C, no caso, cerca de 80%, né? Então, vocês vão colocar cerca de 60% do tempo, né, de cargo ficaram abaixo de 7 segundos. Então, em vez de 80%, vocês vão colocar 60%, tá? Vocês vão fazer, então, todas as atividades da aula 5, tá? Também a lista extra de gráficos, tá? E vocês vão fazer a aula 6, somente exercícios 2 e 6. E também nós temos a lista extra de médias, vocês vão fazer todos os exercícios, menos a questão 6 a 13, ou seja, esses 6 a 13, as questões 6 a 13, vocês vão fazer na outra aula, tá? Então, desejo uma ótima semana, um bom trabalho, né, que vocês têm bastante trabalho, né, para a próxima semana, e as soluções vão ser postadas na segunda-feira, né? Então, um bom trabalho para vocês, uma ótima semana. Educom, educação superior com alta tecnologia.